Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. A palavra do Senhor assim nos diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o vosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado, creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, podem se assentar. Meus amados, este texto que nós acabamos de ler aqui, é um dos textos mais mal compreendidos das Escrituras. Conta-se que Martinho Lutero, o grande reformador da Reforma Protestante, quando ele foi traduzir a Bíblia para o alemão, irmão Beto, ele se recusou em colocar a carta de Tiago no cânon da Bíblia alemã. Isso porque Martinho Lutero, de primeiro momento, não compreendia o que Tiago estava de fato ensinando. Algum tempo depois de fazer um estudo a respeito desta carta, estar convencido do que de fato Tiago está ensinando, então ele vai e acrescenta a carta de Tiago à Bíblia alemã. E ainda hoje, irmãos, muitos líderes de igrejas, sem compreender o que Tiago está dizendo, ensinam um falso evangelho. Ensinam um evangelho a partir de obras, que para que você seja salvo pelo Senhor Deus, salvo da condenação eterna, salvo do inferno, há necessidade de obras. Mas não é isso que Tiago está ensinando aqui. Tiago não está ensinando salvação pelas obras. Nesta noite nós vamos ver o que de fato Tiago está ensinando. E pela graça de Deus nós vamos ver aqui as intenções de Tiago para a glória do nosso Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, Tiago, ele está levando os crentes a refletir sobre a coerência entre vida prática e fé professada. Veja comigo o que diz a Bíblia aí. Vamos acompanhar comigo aí. Versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Sabe o que Tiago está fazendo aqui, irmãos? É como se ele estivesse perguntando assim, olha, o que adianta, meus irmãos? Ele está falando, meus irmãos, o que adianta você dizer que é salvo se a sua vida não condiz com sua fé? Se aquilo que você está vivendo
não está em conformidade com a sua fé que você professa. Tiago aqui, irmãos, lembre-se comigo, que Tiago, ele é pastor da igreja de Jerusalém. Tiago está escrevendo para irmãos que eram membros da sua igreja e estavam espalhados pela terra. E com certeza, Tiago ouviu falar de irmãos que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, Tiago está chamando os crentes em Cristo Jesus a viver a nova vida que nós recebemos em Cristo, em conformidade com a fé. Porque não adianta nada, irmão sábio, eu dizer que eu conheço Jesus, que eu amo Jesus, que eu fui lavado pelo sangue de Jesus, mas se eu não ando nos passos de Jesus, não tem coerência. Se eu falo que pertenço a Cristo, que eu amo a Cristo, então eu preciso viver como Jesus viveu. É isso que Tiago está dizendo para nós. Tiago aqui, irmãos, quando ele pergunta, porventura, pode a fé salvá-lo? Ele não está dizendo qualquer tipo de fé. Ele está dizendo, olha, a fé sem obras pode, porventura, produzir salvação? Pode produzir alguma coisa na vida do crente? A resposta que Tiago espera é um não. Tiago aqui não está contradizendo Paulo. Porque veja bem, abra comigo a sua Bíblia lá em Romanos 3:28. Veja o que Paulo diz. Aparentemente, ele contradiz, mas ele não está contradizendo. Mas eu vou explicar para você o que está acontecendo. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois que o homem, que o ser humano, tanto homem quanto mulher aqui, antropos, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ele está fazendo uma afirmação. Paulo está falando, olha, irmãos, para nós sermos salvos é somente pela fé em Cristo, sem a necessidade de obras. Ele está afirmando isso. Tiago, quando ele fala da necessidade de obras, ele não está contradizendo Paulo. Porque Paulo, aqui em Romanos, irmão Beto, ele está falando de obras, de você praticar obras com o objetivo de ser salvo. A palavra justificação aqui, o que significa justificação? Deixe-me fazer essa observação para os irmãos. A palavra justificação é um termo legal, um termo jurídico. Tá? A ideia é de um tribunal. E essa palavra significa declarar justo. Não é inocentar, é declarar justo. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Todos nós estamos debaixo da condenação por causa dos nossos pecados. Então o que acontece é que um dia alguém chegou para nós e nos apresentou o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus nada mais é do que a mensagem do que Jesus fez lá na cruz. Que Jesus, por amar a mim e a você, Ele desceu do trono da graça no céu, encarnou, veio a este mundo como homem para morrer no meu e no seu lugar. Jesus Cristo, quando Ele recebeu aquela coroa de espinhos, quando Ele foi chicoteado, açoitado, Ele estava ali sendo punido no meu lugar, no seu lugar. Jesus estava pagando o preço dos meus e dos seus pecados. Jesus, Ele foi pendurado naquela cruz, sentiu a agonia da morte, a humilhação das pessoas que estavam ali, no meu e no seu lugar. Ele sofreu a ira de Deus para providenciar vida eterna para nós. Jesus Cristo, Ele morreu,
Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ele está vivo. Ele está aqui no nosso meio, trabalhando nas nossas vidas, falando conosco, interagindo conosco, nos moldando, nos lapidando, nos confortando. Jesus faz isso por meio do seu Santo Espírito, amém, irmãos? Jesus está vivo e Ele pode salvar. Todo pecador que é arrependido, confessa Ele como seu único e suficiente Salvador pessoal. Então o que acontece, irmãos, é que você ouviu o Evangelho. Qual que é a dinâmica da salvação aí? Você ouviu o Evangelho, porque a salvação vem pela fé e a fé vem pelo quê, irmãos? O ouvir da palavra, do Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você ouviu do Evangelho. Você ouviu do amor de Deus, que Jesus morreu por você, que a obra que salva é o que Jesus fez lá no Calvário por você. E então, convencido pelo Espírito Santo, você deposita plenamente a sua fé em Jesus. Senhor, eu creio de todo o meu coração que eu sou um pecador. Eu reconheço que sou um miserável pecador. Eu reconheço minhas misérias, a minha culpa. Então, Jesus, eu também reconheço que o Senhor morreu por mim. Que o Senhor morreu na cruz para me salvar. O Senhor é o único Salvador. E então você fala, Senhor Jesus, me salva. Espiritualmente falando, irmãos, lógico que é uma ilustração, mas para que você possa entender, é como se você em oração, quando você orasse pedindo para Jesus te salvar, você estivesse se apresentando diante de Deus, lá num tribunal celestial. Então Deus olha para você e fala, você está culpado, você é culpado, você é pecador. Ele olha e vê as suas misérias. Mas então a hora que você pede perdão, e você então reconhece que Jesus morreu no seu lugar, é como se Deus Pai levantasse do seu trono, olhasse para você e visse Jesus Cristo em você. Visse o sangue de Cristo na sua vida. E então Deus, como juiz, Ele bate o martelo e diz, eu te declaro justo. Não porque você que você está sendo inocentado, não é isso. Não, você é culpado. Mas a obra de Cristo na cruz, a justiça realizada por Cristo na cruz, é acreditado na sua conta. Então Deus te declara justo, não há mais condenação. É isso que acontece na salvação. Por isso que nós temos o perdão de todos os nossos pecados em Cristo Jesus. Isso é justificação, isso é o que o Evangelho produz na nossa vida, irmãos. A fé verdadeira produz na nossa vida. Então Paulo vai falar, olha, o dia que você que você foi salvo, melhor dizendo, o dia que você foi salvo, você não foi salvo pelas obras, pelas boas obras que você fez. O batismo é uma boa obra? Não pode te salvar. Ser membro de uma igreja, por mais importante que seja, assim como o batismo, não pode salvar ninguém. Dar dízimo também não pode salvar. Nada que você fizer pode resultar em salvação. As boas obras não resultam em salvação. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É a fé em Cristo, o que salva o pecador, Beto. É o que Jesus fez no Calvário por nós. É aquela obra que é poderosa para nos salvar. E quando nós, pela fé, cremos em Jesus, e a nossa fé nos leva a dar o passo, de fé, o passo de confessar os nossos pecados e pedir para ser salvo, a Bíblia diz que a justiça de Cristo é acreditada em mim. E então Deus me declara justo, pela fé em Jesus, sem necessidade de obras. Agora, Tiago não está falando sobre isso. Tiago não está falando sobre salvação, sobre obras para a salvação. Tiago está falando de obras como resultado da salvação. Lembra, a carta de Tiago é uma carta prática. É uma carta que nos orienta a nós vivermos para Jesus enquanto nós estamos aqui.
Então, Tiago, ele está falando de que o crente salvo em Cristo Jesus, se é que realmente é um salvo em Cristo, ele precisa viver uma vida transformada enquanto nós estamos aqui. É isso que ele está falando. A fé que temos para ser salvo é uma fé que vai nos levar à ação. É uma fé que nos vai levar a uma mudança de vida, uma novidade de vida. Nós tivemos uma experiência aqui, uma vez, uma bênção. A irmã Celina, mãe da irmã Carol. Nós pregamos o Evangelho, pregamos a palavra, e no final eu fiz um apelo. Ela levantou a mão para receber Jesus como seu Salvador. E eu nunca tinha feito isso antes. Mas eu fui e falei assim, olha, ainda cabeças baixas, olhos fechados, você que levantou sua mão, sem ninguém ver, ninguém estava vendo quem que era. Se realmente Jesus está falando com você, se você realmente entendeu que você é um pecador, que você precisa de Jesus, e você está, de fato, confessando Jesus como seu Salvador, dá um passo de fé. Dá um passo de fé. Fica de pé. Manifesta. E a irmã Celina ficou de pé, eu não lembro se ela chegou até a frente, mas eu sei que ela manifestou e falou, pastor, eu escolhi crer em Jesus, eu fui salva. Amém, não, irmãos? Lembram disso? Dê um passo de fé. Então, irmãos, é isso. A fé que o Espírito Santo gera em nossos corações para crer em Cristo é uma fé operante, uma fé que nos leva a uma ação. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber que se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, irmãos, a fé é uma fé operante. Tiago não está contradizendo Paulo, ele está concordando com Paulo. Mas é porque Paulo fala de obras para a salvação. Você praticar boas obras para ser salvo. Não, obras não salvam. Os dois concordam com isso. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que o verdadeiro salvo, ele vai viver uma nova vida em Cristo. Ele vai praticar boas obras. E boas obras aqui são os princípios e ensinamentos estabelecidos por Deus, irmãos. Isso é boas obras. Não é só sair fazendo caridade, né? Ajudando os pobres, ajudando. Não é só isso, não. Uma vida de oração é boas obras. Leitura bíblica diária, você ter um tempo de devoção com Deus, é boas obras. Você frequentar a igreja, você fazer parte, servir ao Senhor através da igreja, é boas obras. Dar o dízimo, dar as ofertas, é boas obras. Você ajudar o irmão necessitado, como ele vai usar aqui de ilustração, é boas obras. Tudo isso é boas obras, porque são princípios ensinados pela palavra de Deus. Tudo que você pratica é boas obras, em conformidade com a palavra de Deus. Quando você escolhe amar alguém acima de si mesmo, isso é boas obras para o Senhor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém? Então, Tiago, irmãos, ele está levando os crentes a refletir sobre a coerência da vida cristã e a fé professada. Nós podemos ver nos versículos 15 e 16, veja comigo, versículos 15 a 16, de Tiago 2, 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem tendo falta de roupa, tiverem falta de mantimento cotidiano, então nós estamos falando de necessidades urgentes aqui, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tiago aqui está dando uma ilustração para a gente, uma possibilidade, uma hipótese. Ele está falando assim, olha, você é um salvo em Cristo e na igreja você fica sabendo de algum irmão que está passando necessidades. Está precisando de roupa, está precisando de comida, né? Está passando uma situação difícil. E está precisando de necessidades urgentes. E você tem condições. Não está falando aqui de um sacrifício, está falando de que você tem condições de ajudar.
Só que você, voluntariamente, ao ficar sabendo daquele irmão que está passando por necessidades, ao invés de você escolher ajudar, você se recusa a ajudar. Você chega na hipocrisia, naquela cara lambida e fala, irmão, vai em paz, viu? Que Deus abençoe você, tá? Vai lá, né, se aquietar, vai lá, né, se fartar nas bênçãos de Deus, né? Mas você mesmo não faz nada para abençoar a vida do irmão. Você tem condições e não faz. Você sabe que está precisando e não faz. Você se recusa. Aqui, veladamente, Tiago está fazendo um questionamento para nós. Tiago está questionando a gente no seguinte: o que adianta dizermos que somos salvos se recusamos em obedecer à lei real? A lei real, como nós vimos na última lição, no último estudo, lá no versículo 8, capítulo 2, diz, todavia, se cumprires conforme a Escritura, a lei real, amarás o seu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. A lei real é amar o irmão. Então, o que adianta a gente falar que é crente, dona Olga? O que adianta a gente falar, não, eu conheço Jesus, eu fui salvo por Jesus, se eu me recuso a amar as pessoas? Não faz sentido. É isso que o Tiago está dizendo aqui. É incoerente. Até eu esqueci de falar o título da mensagem, né? Durante o começo da mensagem. O título da mensagem é Coerência é Tudo. E Tiago está justamente nos chamando, irmãos, para viver uma vida coerente com a nossa fé, dona Gilda. É isso que ele está fazendo aqui. E ele continua. Ele continua aqui. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui Tiago faz outro questionamento para nós. No versículo 18. Que questionamento é esse? O que adianta você dizer que é salvo se as pessoas não estão vendo a diferença na minha vida? Como é que as pessoas vão saber se de fato somos salvos ou não? Porque a salvação é individual. A salvação é entre eu e Deus. A salvação da minha esposa é entre ela e Deus. A salvação do Estevão é entre ele e Deus. Os meus filhos não são automaticamente salvos. Um crente, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é um pecadorzinho que precisa de Jesus também. Amém, irmãos? Então, a salvação é individual. Agora, como eu posso demonstrar, irmão salvo, se de fato Jesus mudou aqui dentro? Se de fato Jesus mudou esse coração perverso aqui? É através da minha vida. Alguém certa vez disse assim, a Bíblia que muitos aí irão ler, a única Bíblia que muitos irão ler, será as nossas vidas. E infelizmente nós vemos muitos crentes que vivem vidas incoerentes. Hoje está na moda um tipo de cristianismo aonde eu professo com minha boca, eu professo com os meus lábios, mas eu não demonstro pela minha vida. A importância de haver um testemunho. Hoje os crentes estão negligenciando isso. Hoje está na moda crentes, depois de sua conversão, continuarem fazendo tatuagens, continuarem colocando piercings pelo seu corpo. Logicamente, se uma pessoa fez isso na sua vida e se converteu, irmãos, aquelas tatuagens são marcas de uma vida passada, amém, irmãos? Agora, o crente em Cristo precisa colocar em prática os princípios da palavra de Deus. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, portanto, não tem que ficar arriscando nada lá, não. Isso não é um bom testemunho. Inclusive, no Antigo Testamento, havia proibição clara para que os crentes do Antigo Testamento não fizessem como os pagões, como os gentios, fazendo marcas no seu corpo. Deus abominava isso. E continua abominando, porque Deus não muda. Amém, irmãos? Deus não muda. Então, nós precisamos, irmãos, viver uma vida transformada. A igreja de Antioquia, ela foi reconhecida pela sociedade onde ela estava.
A igreja de Antioquia foi a primeira igreja onde os crentes foram chamados de cristãos. Mas por quê? Porque aqueles irmãos em Cristo, Beto, viviam o Evangelho. Viviam uma nova vida, uma vida transformada. As pessoas conseguiam olhar para eles e ver que eles eram diferentes. E é isso que Tiago está nos chamando. Ele está nos convocando para que nós possamos viver como crentes em Cristo Jesus em um mundo mau. Ser luz deste mundo, colocando em prática tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Ele nos chama a ter coerência entre vida prática e fé professada. Agora, Tiago também apresenta dois tipos de fé. Quando nós olhamos para Paulo, para o que Paulo ensina, Paulo já toma como pressuposto uma fé verdadeira. Então, você crê em Jesus, você é salvo, sem necessidade de obras. Mas aqui, Tiago, ele também acredita nisso, mas ele vai fazer distinção entre dois tipos de fé. Não é qualquer tipo de fé que agrada a Deus. Nós já falamos que a fé bíblica tem que ser aquela que está alicerçado nas Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? Não é que sair acreditando que todo mundo te fala. Não. Eu tenho que acreditar o que Deus falou, nos ensinou, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. Então, a nossa fé tem que ser bíblica. Mas a nossa fé também tem que ser uma fé operante. Uma fé que nos leva à ação. Mas Tiago nos apresenta um outro tipo de fé, que é a fé sem obras. Ele questiona, aí no versículo 17, dizendo: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ele está apresentando, irmãos, uma fé intelectual aqui. Uma fé onde o pecador, ele ouve o Evangelho. Uma fé onde o pecador, ele escuta do Evangelho. Ele se convence de que aquilo que está sendo falado é a verdade. Ele, não, de fato, eu sou um pecador. Não, de fato, Jesus é o Salvador. Mas ele para por aí. Não há arrependimento, não há quebrantamento, não há um passo de fé de confessar Jesus como seu Salvador. Não há uma transformação na vida destes. Por isso, ele vai dizer que essa fé é inútil. Que essa fé é morta porque não produz transformação, não leva o salvo, não leva aquela pessoa à obediência a Cristo, a se render por completo ao Senhor Jesus Cristo. E ele está falando que essa vida, que essa fé é inútil. Então não adianta você simplesmente ter fé. Deus quer que você tenha um tipo de fé. Qual é esse tipo de fé? É a fé que te leva à ação. É a fé que te leva à obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, a Tiago, ele vai dizer, Tiago está querendo dizer aqui, que tem muito crente dentro das nossas igrejas, que já foram batizados, são membros das igrejas, mas que não produz frutos de uma vida transformada em Cristo. E que possivelmente eles sejam crentes convencidos e não convertidos de fato. Crentes que apenas creram aqui na sua cabeça, mas não creram aqui no coração. E a salvação, ela é produzida quando eu creio, eu sou convencido pela verdade da palavra de Deus, mas essa verdade desce aqui e transforma aqui dentro. Ela me leva a uma transformação. Amém, irmãos? Então é isso que ele está dizendo. Então ele vai apresentar uma fé com obras, uma fé bíblica. Veja comigo que Efésios 2, 8 a 10 diz. Deixa seu dedinho aí em Tiago. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse versículo 10 aqui tem tudo a ver com o que Tiago está dizendo. Que Jesus nos salva,
Que Jesus nos transforme, irmã Gilda, para nós vivermos na prática da palavra de Deus. Se a gente fosse pegar um versículo-chave em Tiago, seria Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago está convocando o povo de Deus a viver uma vida na prática da palavra, a viver na palavra. Abandonando todo e qualquer tipo de pensamento, de mentalidade, de prática, de hábitos contrários à palavra. Não, nós precisamos moldar nossa Bíblia, a nossa vida de acordo com a palavra. Então, Tiago está nos convocando a viver essa vida diferente em Cristo Jesus. E para isso, irmãos, ele cita 2 exemplos aqui no nosso texto. Veja comigo os versículos. Primeiro verso, ele cita 3 exemplos. O primeiro exemplo está no versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios creem e estremecem. A respeito da fé morta, da fé sem prática, ele vai falar que uma das características dessa fé é uma fé diabólica. Por quê? Porque o diabo e os seus anjos, os demônios, eles acreditam também em Deus. Eles sabem da existência de um único Deus que se manifesta em três pessoas diferentes. Ele sabe que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer, para salvar todo aquele que é arrependido confessa Jesus como seu Salvador. Todos os demônios sabem disso. Mas a fé deles é morta, porque não produz transformação. Eles sabem disso, mas conhecimento não salva. Entende disso, irmãos? Então, esse tipo de fé não adianta. A fé que o Espírito Santo opera em nossas vidas é uma fé que transforma. Agora ele vai citar outro exemplo. Versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, que Abraão creu nas promessas, e isso foi imputado como justiça. Ele foi salvo pela fé, sem obras, como Paulo diz. Mas Tiago está chamando a atenção para nós para um acontecimento que acontece alguns anos depois disso. Lá no capítulo 22 de Gênesis, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, pega Isaque, seu único filho, leva lá no Monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Irmã Camila, para você pensar comigo. Deus vira para Abraão, chama ele lá de Ur dos Caldeus, da sua terra, da sua parentela, traz ele para a região da Judéia, ali da Cananeia, de Canaã, e fala: eu vou te dar essa terra, eu vou te dar um filho, e desse filho eu vou fazer uma grande nação, da sua descendência, e todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então ele acha que o filho vai vir ele acha que esse único filho era o seu mordomo. Ele fala: não, vai vir das suas entranhas. Eu vou te dar um filho. Aí ele pisa na bola lá, tem a Sara dá a sua serva Agar para Abraão, ele tem relações com ela e ela engravida. Mas Deus fala: não, esse filho não é o filho da promessa, porque o filho da promessa vai vir de Sara. E Sara até ri, porque falou assim: não, mas eu sou velha, eu já acabei com os costumes das mulheres, como que eu vou poder ter filho? Mas Deus fala: não, você vai ter, é um milagre, é para que vocês entendam que o que eu vou fazer só vai acontecer porque eu vou fazer milagres. Então Deus, através de um milagre, Sara já estava com 90 e tantos anos, Abraão já estava com 100 anos, 90 ou 99? Enfim, independente, já estava bem velhinho. E ela engravida e tem seu filho na velhice.
É a hora que o menino chega aí com uns 12 anos, Deus vira para Abraão. Então, toda a expectativa estava na geração daquele filho. Aqui um parênteses aqui, irmãos. Quando Deus faz promessas para nós, Deus vai dar oportunidade para a gente exercer fé, viu? Porque, Deus falou para Abraão que ele ia ser uma grande nação. Para ser uma grande nação, ele tinha que ter descendência. Tinha ou não tinha? Tinha que ter filho. E o que Sara era? Estéril. Opa, Deus estava dando a oportunidade de Abraão confiar em Deus, de colocar suas esperanças em Deus e na provisão dEle. Só para você ver. Depois, Isaac, mesma coisa. Isaac é o filho da promessa, ele vai casar e assim, vai fazer uma grande nação. Mas uma coisa que Rebeca é, estéril. Oxe, mas não ia fazer uma grande nação desse povo, não? Mas Deus está dando a oportunidade de nós confiarmos em Deus, de colocarmos as nossas esperanças no Senhor. Amém ou não, irmãos? Então, voltando aqui. Então, chega lá no capítulo 22, Deus vira para Abraão e fala, Abraão, agora pega o seu único filho, o filho da promessa, e mata ele. Parece uma incoerência, não parece? Mas não. Deus tinha um propósito. Abraão, sem questionar, pega Isaac. Pega ele e vai até o Monte Moriá. E chegando lá, o filho pergunta. Melhor, quando chega lá, ele vai pedir para os seus servos ficarem com os camelos e ele e o menino pega a lenha, pega as coisas para ir lá sacrificar. E ele vira para os servos e fala assim, gente, nós vamos pegar as coisas, vai eu e o menino lá em cima e daqui a pouquinho nós, no plural, estamos retornando. Opa, ele está indo para sacrificar, mas ele está falando ali que eles vão voltar. Consegue observar a fé de Abraão? E então a história vai se desenrolando, eles chegam no lugar que Deus havia mandado, Abraão monta o altar, o menino está ali ajudando ele a montar, e de repente o menino vira para Abraão e fala assim, pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? O que Abraão diz para ele? O cordeiro para si, Deus irá prover. Veja comigo o que Hebreus diz sobre isso, Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, seu único filho. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos Abraão foi para aquele monte, meus irmãos, convicto de que ele iria retornar com Isaque. Porque se Deus prometeu, Ele cumpre. Ele não sabia como, mas ele sabia que iria retornar. Abraão creu, ele tinha fé. E como ele demonstrou a fé, irmãos? Obedecendo. Tiago, quando ele, volta lá para Tiago. Tiago, quando ele vira assim, olha, versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé cooperou, a fé trabalhou junto, no caso, a fé produziu obras, tá? E ele diz, a fé foi aperfeiçoada. A palavra aperfeiçoado nesse texto está no sentido de chegar ao seu objetivo. Qual que é o objetivo, irmãos, de Deus nos salvar? Produzir uma nova vida em cada um de nós. Esse é o objetivo.
Abraão, quando ele obedeceu a Deus, ele estava demonstrando: eu fui salvo, eu fui transformado, a minha confiança, a minha fé está em Deus. Ele vai citar outro exemplo. No versículo 25, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? No certo sentido, ela creu, ela ouviu do verdadeiro Deus, ela ouviu das notícias, e então, simplesmente, ela decidiu crer. E a fé dela foi evidenciada quando ela recolheu os espias e mandou eles para o outro caminho, protegendo. A fé dela foi evidenciada não somente aí, mas quando o exército chegou, que eles fizeram o acordo, né? Ela tinha que colocar um fio vermelho, uma linha vermelha, um pano vermelho, ali na sua janela, que representa o sangue de Jesus Cristo. Ela colocou ali aquele pano vermelho na janela, demonstrou a fé dela no verdadeiro Deus. Então, irmãos, a nossa fé, a fé que salva, a fé que transforma, é a fé que resulta em boas obras. E pelas boas obras, nós evidenciamos que de fato nós conhecemos a Jesus. No versículo 18 diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A palavra mostrar aqui, Beto, no original, significa fornecer evidências, provar algo. Como que eu mostro para as pessoas que eu sou salvo? Através da minha nova vida em Cristo, através da minha obediência, do meu comprometimento com as coisas de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? A intenção de Tiago, irmãos, aqui, é levar os crentes a refletir sobre a vida cristã. Se de fato nós, salvos em Cristo, temos vivido uma vida para a glória de Deus. Tiago apresenta dois tipos de fé e deixa claro que somente a verdadeira fé salva e transforma o pecador. Somente a verdadeira fé produz transformação. É aquilo que Jesus fala sobre os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? É isso que o Tiago está falando aqui. Como nós já falamos, não podemos tirar esse texto fora do seu contexto. A carta de Tiago é uma carta prática, que exorta os cristãos a se esforçarem ao máximo para colocarem em prática as ordenanças e princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. A carta de Tiago é uma convocação aos crentes para viverem esta nova vida segundo as ordenanças, princípios, valores estabelecidos por Deus. Tiago está nos chamando a isso. Se eu e você de fato somos salvos, nós vamos nos esforçar para praticar, para viver a palavra de Deus. Como Tiago apresenta nos textos que nós já lemos, nós vamos vencer as provas. Se de fato fomos salvos, nós vamos procurar lutar para vencer as tentações, essa inclinação ao mal. Nós vamos procurar refrear nossa língua. Amém, irmãos? Nós vamos tratar as pessoas com amor, sem acepção de pessoas, como ele apresenta anteriormente. E assim por diante, irmãos. Não adianta dizer que é crente, que é salvo, que conhece Jesus, se não procura viver de maneira que agrada a Deus. Então aqui, irmãos, já concluindo a nossa mensagem, eu quero fazer duas aplicações nessa noite. A primeira aplicação é para você, hoje à noite, que ainda não tem certeza da sua salvação. Talvez hoje à noite Deus esteja falando com você. Talvez Deus tenha colocado no seu coração de que você não é salvo, de que você está na condição de perdido, de que você está indo para o inferno. E o chamamento de Jesus para você nesta noite é: arrependa-se dos seus pecados
e creia plenamente em Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo morreu por você. Ele deixou o trono da sua glória no céu para ser pendurado numa cruz, para sofrer a agonia da morte, para salvar você. O batismo não salva, ser membro da nossa igreja não te salva, frequentar os nossos cultos não te salva. O que salva é o que Jesus fez na cruz por nós. E quando nós cremos de todo o nosso coração, alma e corpo, pensamento, no que Jesus fez, essa fé, irmãos, vai te levar à ação. E qual é essa ação? Você confessar Jesus, você orar, apresentar sua necessidade, reconhecer que você é um pecador e pedir para Jesus te salvar, para que Ele venha te purificar com o sangue dEle. E quando você fizer isso, a Bíblia diz que você vai ser salvo. Então, diante dessas verdades, arrependa-se de todo o seu coração e deposite sua fé em Cristo. Não saia daqui hoje à noite sem manifestar-se esse desejo de receber Jesus como seu Salvador. Mas eu também quero fazer uma aplicação para você que é salvo em Cristo. Como nós falamos, neste texto, Tiago quer nos levar a refletir sobre a vida que vivemos, a coerência entre vida e fé. E eu te pergunto, como você tem vivido? Você tem procurado colocar em prática o que você está aprendendo? Olha, eu aprendi na Bíblia que eu preciso ter uma vida de oração. Você tem procurado manter um tempo de oração? Tal horário é meu horário de ter o que? Tempo com Deus. Os horários assim que eu separo, basicamente eu procuro conversar com Deus toda hora. Mas tem 2 momentos, que é os momentos de eu realmente ir lá para aquele quartinho da bagunça que eu chamo de escritório, chegar lá, irmã, e me derramar diante do Senhor, que é de manhã e de noite. Mas principalmente de manhã. Então, vida de oração. Vida de leitura da palavra, enchendo o coração da palavra de Deus. Procurando crescer, conhecer mais. Procurando, falando, não, eu preciso conhecer mais. E lá na igreja eu tenho aprendido tanto, né? Eu tenho conhecido tanto, então, frequência, procurar frequentar a igreja. Né? Nós falamos ontem sobre a necessidade de fazer, não só frequentar, mas participar, ser parte de um corpo, de uma igreja. E assim por diante, conforme eu vou aprendendo, eu vou procurando obedecer. Porque eu quero agradar Jesus. Amém? Porque eu quero agradar Jesus. Você tem procurado agradar a Deus? Você tem procurado demonstrar amor para com as pessoas? Irmãos, a dinâmica da vida cristã é essa. Você se converte, você começa a dar os seus primeiros passos, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo, você vai amadurecendo, e Deus vai te lapidando, vai te moldando, te capacitando para te usar. E a dinâmica da vida cristã é você se colocar à disposição de Deus para você ser usado para ser uma bênção para alguém. O cristianismo que é ensinado aí no mundo, irmãos, é um cristianismo egocêntrico. Não é um cristianismo bíblico. É só, vem a mim, me dá. Vamos fazer jejum para ficar rico. Vamos fazer jejum para ser curado. Eu só quero, para mim, ó Deus, é eu. Não, a Bíblia nos ensina que Deus quer nos capacitar para que eu possa derramar a minha vida sobre alguém. Isso é a dinâmica do cristianismo. Assim como Cristo fez por nós. Cristo não veio ao mundo e derramou sua vida sobre nossas vidas, irmãos? É isso que Deus quer que nós façamos. O crente, quando ele está longe de Deus, quando ele negligencia a vida piedosa de oração, de leitura bíblica, de devoção diante do Senhor, ele se afasta de Deus, o pecado vai calejando
a vida dele. E sabe o que acontece quando o pecado caleja? Nós vamos perdendo a sensibilidade do Espírito, nós vamos extinguir a influência do Espírito Santo na nossa vida. E com isso, Satanás vai trabalhar nas nossas vidas, vai trazer dúvidas, mas uma coisa acontece quando a gente está longe de Deus, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, praticando pecados inconfessos em nossas vidas. Nós vamos viver uma vida completamente centrada em nós mesmos. Completamente centrada em nós. Mas, diante, irmãos, dos pecados inconfessos, Deus pede para nós: arrependa-se, confesse e deixe. Arrependa-se, confesse e deixe o pecado. Abandone. E sabe aonde que você vai buscar força para isso fazer? É diante do Senhor Jesus Cristo em oração. Se humilhando diante de Cristo. Buscando quebrantamento. E às vezes, por nós estarmos longe muito tempo de Deus, né, não estarmos praticando a palavra, estamos praticando um pecado constantemente na nossa vida, muitas vezes isso não vai ser natural. Mas aí você começa a chorar, começa a buscar o Senhor, buscar misericórdia, e uma hora Deus pega o seu coração. E aí ele fala: agora sim, agora sim. E aí as coisas começam a mudar. Então, irmãos, Tiago vai falar sobre isso mais para frente. Sobre humilhar diante da potente mão de Deus. De se achegar a Deus e Ele chegará a nós. Ele vai falar sobre isso mais para frente. Então, irmãos, diante disso, irmãos, se você é salvo de verdade, se você de fato conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, procure viver uma vida transformada. Procure obedecer os ensinamentos do Senhor Jesus. Procure aplicar os princípios e valores eternos em sua vida. Mostre Jesus através da sua vida. Para encerrar, eu vou citar uma frase que eu encontrei no comentário bíblico de Wiersbe. Ele lá no comentário dele, ele diz a seguinte frase, preste bastante atenção. Ter fé não é crer apesar das evidências. Vou repetir. Ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências. Ter fé não é crer às cegas. Ter fé é obedecer ao Senhor Jesus, independentemente das consequências. É falar: Senhor, eu estou disposto a viver para o Senhor. Assim como os crentes lá do passado se colocaram à disposição de Deus, viveram vidas completamente consagradas a Deus, e na hora que foram confrontados, correndo risco de vida, risco de morte, eles então escolheram a morte do que rejeitar aquele que os salvou. Isso é maturidade, amém, irmãos? Mas antes de estar pronto para morrer por Jesus, o salvo em Cristo precisa estar pronto para viver por Jesus. Amém, irmãos? E é isso que Tiago nos ensina nesta passagem.